Tema: a família real no Brasil, de 1808 a 1822. História com honra, disciplina e força. Questão 1. A vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, ocorreu em decorrência da invasão das tropas de Napoleão a Portugal. Gabarito: certo. Comentário do Gutão. Essa é básica e muito cobrada em provas da Consúpla. Napoleão Bonaparte exigiu que Portugal rompesse relações com a Inglaterra, o que não aconteceu. Como resposta, a França invadiu o território português e a família real fugiu para o Brasil com proteção da frota inglesa. Dica Gutão. Fugiram do Napoleão com escolta inglesa. Brasil virou o colônia com rei. Questão 2. A abertura dos portos às nações amigas, em 1808, manteve o pacto colonial e fortaleceu o monopólio português sobre o comércio. Gabarito: errado. Comentário do Gutão. Erradíssima. A abertura dos portos, assinada por D. João VI em 1808, quebrou o pacto colonial que impedia o Brasil de negociar com outras nações além de Portugal. Agora, o Brasil poderia comercializar diretamente com países amigos, principalmente com a Inglaterra, que foi a mais beneficiada. Macete Gutão. Abertura igual fim do monopólio. Brasil abriu a porta pro mundo e pro capital inglês. Questão 3. Imagine que você é um oficial da Guarda Real no Rio de Janeiro em 1815. Um comerciante inglês exige o mesmo tratamento que comerciantes portugueses. Pela legislação da época, ele teria esse direito? Gabarito: certo. Comentário do Gutão. Sim. Isso está ligado ao Tratado de 1810, que garantia à Inglaterra tarifas alfandegárias menores que as cobradas até de portugueses. Ou seja, os ingleses tinham regalias econômicas no Brasil, o que gerou até críticas entre brasileiros e portugueses. Dica Gutão. Inglês no Brasil era VIP. Pagava menos imposto que o patrão da colônia. Questão 4. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815, foi uma medida que reduziu o prestígio político da colônia. Gabarito: errado. Comentário do Gutão. Essa é pegadinha. A elevação do Brasil a Reino Unido foi justamente uma forma de aumentar o status do Brasil, deixando de ser apenas colônia e passando a ter igualdade jurídica com Portugal. Isso foi estratégico para justificar a permanência da corte no Brasil após a derrota de Napoleão. Macete Gutão. Em 1815, o Brasil cresceu no papel, virou reino para D. João não ter que voltar para a Europa. Questão 5. A Revolução Liberal do Porto, em 1820, exigiu o retorno de D. João VI a Portugal e o restabelecimento do absolutismo. Gabarito: errado. Comentário do Gutão. A Revolução Liberal do Porto queria limitar os poderes do rei com uma constituição e recolonizar o Brasil. Ou seja, era liberal contra o absolutismo, mas também anti-brasileira, pois exigia o retorno do controle total de Lisboa sobre o território brasileiro. Macete Gutão. Porto queria a Constituição pra lá e o Brasil de volta pro tronco. Questão 6. Você está na Bahia em 1821. Um grupo de comerciantes está revoltado porque tropas portuguesas exigem subordinação do Brasil às cortes de Lisboa. Essa revolta poderia ser interpretada como parte de quê? Gabarito: certo. Comentário do Gutão. Sim. Isso faz parte do contexto de crescimento do sentimento de independência no Brasil, principalmente após as decisões das Cortes de Lisboa. Muitas províncias resistiram à recolonização e exigiram a permanência de Dom Pedro no Brasil, o que culminaria no Dia do Fico, 1822. Dica Gutão. Cada exigência das cortes acendia um fósforo no barril da independência. Questão 7. O Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, foi um momento em que Dom Pedro se recusou a obedecer às ordens das cortes portuguesas, sinalizando apoio à autonomia brasileira. Gabarito: certo. Comentário do Gutão. Essa é importante e quase sempre cai.
Dom Pedro disse: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Isso foi um passo decisivo para a independência, pois mostrava que ele não obedeceria às ordens de voltar a Lisboa. Macete Gutão. Dia do fico igual Dom Pedro ficou e o Brasil quase explodiu. Questão 8. A presença da corte no Brasil contribuiu para o crescimento urbano do Rio de Janeiro, que passou a sediar instituições como o Banco do Brasil, a Imprensa Régia e o Jardim Botânico. Gabarito, certo. Comentário do Gutão. Com a chegada da família real, o Rio de Janeiro virou a capital do Império Português. Foi um verdadeiro boom institucional e urbano. Surgiram o Banco do Brasil, de 1808, a Imprensa Régia, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico. Era preciso dar o cara de capital europeia ou à cidade. Dica Gutão. Onde o rei pisa, a cidade cresce. Questão 9. A vinda da corte portuguesa teve impacto positivo imediato para toda a população brasileira, principalmente para escravizados e indígenas. Gabarito, errado. Comentário do Gutão. Apesar de modernizações, os benefícios foram restritos às elites e aos que serviam à corte. Escravizados continuaram em condições desumanas, e os indígenas seguiam sendo marginalizados. O povo pobre, em geral, foi empurrado para as periferias, com aumento no custo de vida e escassez de moradia no centro. Macete Gutão. A nobreza lucrou, o povo suou. A cidade cresceu, mas a desigualdade também. Questão 10. D. João VI retornou a Portugal em 1821, atendendo à convocação das Cortes de Lisboa, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente no Brasil. Gabarito, certo. Comentário do Gutão. As Cortes queriam o rei de volta e o Brasil subordinado novamente. D. João VI retorna, mas deixa Dom Pedro no comando, o que foi essencial para a resistência à recolonização e para a futura declaração de independência. Dica Gutão. O pai foi embora, mas o filho ficou e fez história. Questão 11. O processo de independência do Brasil foi pacífico e sem resistência das províncias, que aceitaram imediatamente a autoridade de Dom Pedro como imperador. Gabarito, errado. Comentário do Gutão. Essa é aquela questão que parece fácil, mas esconde uma pegadinha perigosa. A independência teve conflitos armados em várias províncias, como na Bahia, Batalha de Pirajá, Maranhão, Grão-Pará e Cisplatina. Nem todos aceitaram Dom Pedro imediatamente. Foi necessário combate real para garantir a unificação. Macete Gutão. Independência teve grito, mas também teve bala.